Capítulo 48. Todos tinham esperança de receber uma carta de Sr. Bennet na manhã seguinte, mas o correio chegou sem trazer uma única linha dele. Sua família sabia que ele era, em todas as ocasiões comuns, um correspondente muito negligente e demorado, mas, dessa vez, esperavam empenho. Foram forçadas a concluir que não tinha nenhuma notícia agradável para enviar, mas mesmo assim não teriam ficado felizes em se assegurar. Mr. Gardiner, o Sr. Gardiner, esperara apenas pelas cartas para partir. Quando ele se foi, elas estavam certas, pelo menos de receber constante informação sobre o que estava acontecendo, e o tio prometeu, ao se despedir, de convencer o Sr. Bennet a retornar para Laybourne assim que pudesse, para o grande consolo de sua irmã, que considerava isso a única segurança para que seu marido não fosse morto num duelo. Sra. Gardiner e os filhos deveriam ficar em Hertfordshire por alguns dias mais, já que a primeira pensava que sua presença poderia ser útil para as sobrinhas. Ajudava nos cuidados com a Sra. Bennet e era um grande conforto para elas e suas horas de liberdade. A outra tia delas as visitava com regularidade e sempre, como ela dizia, com o propósito de alegrar e revigorar a todas. Contudo, como ela nunca vinha sem relatar algum novo caso de extravagância ou da irregularidade de Wickham, raramente ia embora sem deixá-las mais deprimidas do que as encontrava. Toda Meryton se esforçava para denegrir o homem que, 3 meses antes, quase parecia um anjo de luz. Todos os comerciantes do lugar afirmavam que ele estava em débito, e suas intrigas, todas honradas com o título de sedução, foram estendidas até as famílias dos comerciantes. Todos declaravam que ele era o jovem mais pernicioso do mundo, e todos começaram a descobrir que sempre desconfiaram da aparência de sua bondade. Elizabeth, embora não desse crédito a metade do que se dizia, acreditava o bastante para tornar sua afirmação sobre a ruína de sua irmã ainda mais certa. E mesmo Jenny, que acreditava ainda menos naquilo, se tornou quase desesperançada, mais especialmente quando o momento havia chegado no qual, se tivessem ido à Escócia, algo que ela nunca deixou de esperar totalmente, deveriam com todas as probabilidades ter recebido alguma notícia deles. Miss Gardiner deixou Laybourne no domingo. Na terça-feira, sua esposa, Sr. Gardiner, deixou Laybourne no domingo. Na terça-feira, sua esposa recebeu uma carta dele. Ela lhes dizia que, em sua chegada, encontrara imediatamente seu irmão e o convencera a ir para Goodhue Street, que o Sr. Bennet fora até Epsom e Clapham antes de sua chegada, mas sem obter nenhuma informação satisfatória, e que agora estava determinado a perguntar nos principais hotéis da cidade, já que o Sr. Gardiner pensava ser possível que tivesse ido a um deles, em sua primeira chegada a Londres, antes de procurar alojamento. O próprio Sr. Gardiner não esperava nenhum êxito com essa tentativa, mas como seu irmão estava ansioso por isso, ele quis ajudá-lo a executá-la. Acrescentava que o Sr. Bennet parecia totalmente sem vontade de deixar Londres e prometeu escrever novamente em breve. Havia também um pós-escrito com esse fim. Escrevia ao Coronel Foster para solicitar que ele descobrisse, se possível, de algum dos amigos íntimos do jovem no regimento, se Wickham tem algum parente ou amigo que provavelmente saberiam em qual parte da cidade ele se escondeu. Se há alguém a quem pudéssemos recorrer com a probabilidade de obter tal pista como esta. Isso seria de grande importância. No momento, nada temos para nos guiar. Coronel Foster irá, ouso dizer, fazer tudo em seu alcance para nos satisfazer nesta questão. Mas, pensando melhor,
Talvez Lizzie nos possa dizer quais parentes ele ainda tem vivos, melhor do que qualquer outra pessoa. Elizabeth podia entender sem dificuldade de onde vinha essa deficiência à sua autoridade, mas não estava em seu alcance dar qualquer informação de natureza tão satisfatória quanto o elogio merecia. Ela nunca soubera de quaisquer parentes dele, exceto um pai e uma mãe, ambos já falecidos há anos. Era possível, porém, que alguns dos companheiros em Shire fossem capazes de dar mais informações. E embora ela não estivesse muito otimista em esperar por algo, a solicitação era algo a ser aguardado com expectativa. Todos os dias em Longbourn agora era um dia de ansiedade, mas a parte mais ansiosa de cada era quando se esperava pelo correio. A chegada das cartas era o grande objeto da impaciência de todas as manhãs. Pelas cartas, qualquer coisa de bom ou de ruim a ser dito era comunicada, e de cada dia subsequente se esperava que trouxesse notícias importantes. Mas antes que recebessem mais notícias de Sr. Gardiner, uma carta chegou para o pai delas. De uma diferente paragem, de Sr. Collins, a qual, como Elizabeth recebera instruções de abrir tudo o que chegasse para ele durante sua ausência, ela, em conformidade, leu. E Elizabeth, que sabia quão curiosas suas cartas sempre eram, passou os olhos sobre ela e, igualmente, a leu. Era como se segue: Meu caro senhor, sinto-me intimado pelo nosso relacionamento e minha situação na vida a condoer-me com você pela penosa aflição pela qual agora estás passando, da qual fomos informados ontem por uma carta vinda de Hertfordshire. Esteja certo, meu caro senhor, que senhora Collins e eu sinceramente solidarizamos-nos com você e com sua respeitável família em sua atual angústia, que deve ser do tipo mais amargo, porque segue a uma causa que o tempo não pode apagar. Nenhum argumento deve faltar de minha parte que possa aliviar tão severo infortúnio, ou que possa confortá-lo sob a circunstância que seja. De todas as outras, a mais aflitiva para a mente de um pai. A morte de sua filha teria sido uma bênção em comparação a isso. E é mais a ser lamentado, porque há razão para supor, como minha querida Charlotte me informa, que esta licenciosidade de comportamento em sua filha seguiu-se de um culpável nível de indulgência. Embora, ao mesmo tempo, para o consolo de si e de Sra. Bennet, eu esteja inclinado a pensar que o próprio temperamento dela seja naturalmente mau, ou ela não poderia ser culpada de tal enormidade, numa idade tão tenra. Seja como for, você deve ser gravemente perdoado, em cuja opinião não coincide apenas com a Sra. Collins, mas igualmente Lady Catherine e sua filha, a quem relatei o caso. Elas concordam comigo ao compreender que este passo em falso de uma filha será injurioso à sorte de todas as outras, pois quem, como a própria Lady Catherine condescendentemente diz, unir-se-á com tal família. E essa consideração leva-me além do mais a refletir com mais satisfação de certo evento ocorrido em novembro passado, pois, se tivesse passado de outro modo, eu teria sido envolvido em toda sua mágoa e desgraça. Deixe-me, portanto, aconselhá-lo, caro senhor, a se consolar o máximo possível, a remover sua indigna filha de sua afeição para sempre e deixá-la colher os frutos de sua própria abominável ofensa. Meu caro senhor, etc. Sr. Gardiner não escreveu novamente até que recebesse uma resposta do coronel Foster, e assim ele não tinha de natureza agradável para enviar. Não era sabido que Wickham tivesse um único vínculo com alguém com quem tivesse ligação, e era certo que não tinha ninguém próximo que fosse vivo. Seus relacionamentos anteriores foram numerosos, mas desde que estava na milícia, não parecia que estava em termos de amizade particular com qualquer um deles. Não havia ninguém, portanto, que pudesse ser apontado como provável a dar quaisquer notícias, e, no estado arruinado de suas próprias finanças, havia um motivo muito forte para o segredo.
além do seu medo de ser descoberto pelos parentes de Lydia, pois havia sido divulgado que ele deixara dívidas de jogo de considerável montante. Coronel Foster acreditava que mais de 1.000 libras seriam necessárias para pagar as despesas dele em Briveston. Ele devia um bom tanto na cidade, mas suas dívidas de jogo eram ainda mais formidáveis. Sr. Gardiner não tentou esconder esses detalhes da família em Legreburne. Jane as ouviu com horror. Um jogador, ela exclamou. Isso é totalmente inesperado. Eu não tinha ideia disso. Sr. Gardiner acrescentava em sua carta que elas poderiam esperar ver seu pai em casa no dia seguinte, que era sábado. Tornado abatido pelo fracasso de todas as suas tentativas, ele cedera ao rogo de seu cunhado para que voltasse à sua família e deixasse a ele fazer qualquer coisa que a ocasião sugerisse recomendável para continuar a busca. Quando a Sra. Bennet foi comunicada a respeito, não expressou tanta satisfação quanto suas filhas esperavam, considerando o que sua ansiedade pela vinda dele tinha sido antes. O que ele está voltando para casa e sem a pobre Lydia, ela exclamou. Certamente, ele não deixará Londres antes que os encontrem. Se ele voltar, quem vai lutar contra Wickham e fazê-lo se casar com ela? Como a senhora Gardiner começou a desejar estar em casa. Foi combinado que ela e as crianças deveriam ir para Londres, ao mesmo tempo em que Sr. Bennet viesse de lá. A carruagem, portanto, as levou até o primeiro estágio de sua viagem e trouxe seu patrão de volta para Langbourne. Senhorita Gardiner partiu tomada pela perplexidade sobre Elizabeth e seu amigo de Derbyshire, que tinha se ocupado com ela naquela parte do mundo. Seu nome nunca fora mencionado voluntariamente diante deles pela sua sobrinha, e o tipo de meia expectativa que a Sra. Gardiner formara de eles serem seguidos por uma carta vinda dele terminara em nada. Elizabeth não recebera nenhuma desde o seu retorno que viesse de Pemberley. O atual estado infeliz da família não tornou desnecessária qualquer outra desculpa para a depressão dos seus espíritos. Nada, portanto, poderia ser conjecturado com justiça disso, embora Elizabeth, que estava nesse momento toleravelmente bem acertada com seus próprios sentimentos, estivesse perfeitamente ciente que, se ela nada tivesse sabido da parte de Darcy, ela teria suportado o pavor da infância de Lydia um pouco melhor. Teria lhe poupado, ela pensava, muitas noites de insônia. Quando o Sr. Bennet chegou, ele aparentava toda a sua habitual compostura filosófica. Ele disse tão pouco quanto sempre esteve em seu hábito de falar. Não fez nenhuma menção do negócio que o fizera viajar, e levou algum tempo antes que suas filhas tivessem coragem de falar a respeito dele. Não foi até a tarde, ao ele se juntar a elas para o chá, que Elizabeth se aventurou a tocar no assunto, e então, com ela brevemente expressando sua mágoa pelo que ele deve ter passado, ele respondeu: não diga nada sobre isso. Quem deveria sofrer além de mim mesmo? Ela tem sido minha e eu que devo senti-la. Você não deve ser tão severo consigo mesmo, replicou Elizabeth. Você pode muito bem me alertar contra tal mal. A natureza humana é tão inclinada a cair nele. Não, Liz, deixe-me uma vez na vida sentir o quanto eu devo ser culpado. Não tenho medo de ser dominado pela sensação. Logo passará. Você supõe que eles estejam em Londres? Sim, onde mais poderiam se esconder tão bem? E Lydia costumava querer ir a Londres, adicionou Kitty. Ela está feliz então, disse seu pai secamente, e sua residência lá provavelmente terá alguma duração. Em seguida, depois de um curto silêncio, ele continuou. Lizzie, não lhe trago má vontade que justifique seu conselho dado em maio passado, que, considerando o evento, mostra certa grandeza de espírito. Eles foram interrompidos por Miss Bennet, que veio trazer o chá de sua mãe. Este é um acontecimento, ele exclamou, que faz um bem, fornece certa elegância ao infortúnio. Um dia desses farei o mesmo, irei me sentar em minha biblioteca, com meu gorro de dormir e meu hobby.
e darei tanto trabalho quanto puder, ou talvez eu possa esperar até que Kitty fuja. Não fugirei, papai, disse Kitty, choramingando. Se eu for a Bridgeton, irei me comportar melhor do que Lydia. Você irá a Bridgeton. Não confiaria que você fosse tão perto quanto Ersburnone, nem por 50 libras. Não, Kitty, finalmente aprendi a ser cauteloso e você sentirá os efeitos disso. Nenhum oficial deverá entrar em minha casa novamente, nem mesmo passar pela vila. Os bailes estão terminantemente proibidos, a menos que você compareça com uma de suas irmãs, e você nunca cruzará estas portas até que você possa provar que passou 10 minutos por dia de forma racional. Kitty, que levou a sério todas essas ameaças, começou a chorar. Bem, disse ele, não fique infeliz. Se você for uma boa menina pelos próximos 10 anos, irei revê-los com você ao término destes. Fim do capítulo 48.